Amém. Boa noite, igreja. Quarta-feira, quarta da resposta. Eu louvo ao nome do Senhor nessa noite, especialmente porque cada um de vocês aqui, estou certo, vieram atrás de uma resposta do Senhor. E se tem alguém que pode trazer resposta para nossas vidas, seja qual for a situação que estamos vivendo, esse alguém é o Senhor. Esse mês nós pudemos desfrutar ao longo de 4 semanas, essa é a quinta, de algumas palavras que trouxeram ao nosso coração, que trouxeram à nossa casa a importância, a relevância e o poder de ter Jesus no lar. E essa noite não será diferente, creio eu, não porque sou eu que seguro o microfone, mas porque as palavras que eu tenho para trazer nessa noite aqui para cada um de vocês, especialmente para mim, são as palavras do Senhor, são as palavras de vida eterna. Amém? Na primeira semana nós tivemos aí o pastorzão Tiago trazendo uma palavra sobre a presença do Senhor no lar. Logo depois, Lucas veio nos exortando acerca dos nossos papéis, né? Falou bastante comigo, e eu tenho certeza que mexeu com muita gente. O pastor Bruno falou sobre a importância de cada processo, né, de cada fase, o início do nosso lar, o decorrer de nossa vida no lar e o final. É importante quando começa, como a gente caminha e como termina. Rafael, na semana passada, que palavra, meu Deus, falou sobre provisão especialmente, mas falou sobre muitas, muitas coisas que certamente nos ensinaram e nos impulsionaram a viver de uma forma melhor em nosso lar. E essa noite eu quero trazer uma palavra que fala sobre muitas coisas, mas especialmente sobre a importância da unidade no lar, a unidade da família, e não uma unidade qualquer, não uma unidade entre as pessoas que lá estão. E, para tanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí e deixasse ela aberta no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Mas antes, enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de deixar claro que existe uma diferença entre casa e lar. Não confunda a sua casa com um lar, não confunda o seu lar com uma casa. Porque casa existem de diferentes formas, diferentes tamanhos. Tem gente que é dono da própria casa, tem gente que alugou uma casa, tem gente que tem uma casa, vive numa casa cedida, tem gente que nem casa tem. Mas mesmo assim tem lar, desfruta de um lar, porque lar não é a casa física para onde nós vivemos, lar é um lugar para onde a gente vai, é um ambiente de convívio, isso é o lar. Então, quando a gente fala sobre Jesus no lar, a gente está falando sobre conviver com Jesus, precisamos ter isso em mente sempre, né? Muitas vezes, quando ansiamos voltar para o nosso lar, e aí eu estou falando de lar, de fato, para o ambiente de convívio, que é um lugar, isso é lar, é um lugar para onde a gente anseia voltar, para onde a gente anseia retornar. Muitos saem de suas casas e não desejam retornar, talvez porque não vivam em um lar, talvez porque não há dentro da casa dele um lar de fato, é só um lugar de passagem, é um lugar que muitas vezes passa-se a noite, acorda-se pela manhã, vai para o trabalho, vive inúmeras coisas e volta, e é pesado, e nem vontade de voltar para casa tem. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, mas também pode ser seus filhos que não desejam voltar para casa. E lar de verdade, o lar que contém Jesus, o lar que tem a presença de Jesus, é um lugar de restauração, é um lugar de renovo, é um lugar de paz, de alegria, é um lugar de amor. E eu louvo ao nome do Senhor, porque eu creio que se você até essa noite não vivia em um lar, você será um agente de transformação do Senhor dentro daquele lugar, para transformar a sua casa em, de fato, um lar. Amém? Vamos ler aqui, a partir do verso 7, Eclesiastes 4, a palavra de Deus diz assim: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas.
Ele não pergunta para quem estou trabalhando se não aproveito coisas boas da vida. Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. É melhor serem dois do que um, porque maior o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas, se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Feche seus olhos, na sua Bíblia. Pai, nós louvamos mais uma vez o Teu nome nessa noite, Pai. E queremos te pedir que, através do Teu Santo Espírito, Pai, o Senhor não só fale conosco, mas prepare o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua palavra, que são sementes, ó Pai, que vão encontrar mente e coração com terreno fértil, ó Pai, para que ela possa aprofundar em raiz, ó Pai, germinar e criar frutos, ó Pai, para que possamos desfrutar do melhor do Senhor, ainda aqui nessa terra, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, a gente acabou de ler Eclesiastes 4, 7 a 12. Eu, de verdade, não sei porquê, com tantas palavras sobre Jesus passando em casas, né? O Tiago, inclusive, trouxe isso na pregação dele, né? Ele citou todos os momentos em que Jesus passa em casas ao longo dos evangelhos. Eu não sei porquê, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ou melhor dizendo, eu sei, eu já cheguei no final dela, né? Mas a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração está em Eclesiastes. E aqui eu preciso dizer que a gente aprende algumas coisas essenciais sobre o nosso lar, sobre o projeto inicial de Deus para o casamento. Quando a gente volta os nossos olhos para o livro de Gênesis, para o ato da criação, a gente vê que Deus, no primeiro dia, Ele cria a luz e diz que a luz é boa. Amém? No segundo dia, Ele cria o firmamento e diz o que sobre o firmamento? O firmamento é bom. No terceiro dia, ele cria a terra seca e também as vegetações ali, né, a flora. E, ao final disso tudo, a sentença é que Deus viu que aquilo era bom. Quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os animais aquáticos e as aves. No sexto dia, os animais terrestres, domésticos, selvagens e o homem. E aí Deus dá outra sentença. Ele diz que é muito bom. Mas quando a gente chega lá em Gênesis 2, no versículo 18, Deus dá a primeira sentença negativa da criação. Qual foi essa sentença? Deus diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, o que a gente vê aqui nessa passagem de Eclesiastes, ela não é nada além de uma constatação de tudo aquilo que Deus já revelou lá no princípio. Não é bom que o homem esteja só. Então, quando Salomão começa a falar sobre esse homem que vive só e fala sobre os benefícios de não estar só, ele está apenas constatando algo que Deus já havia falado lá na criação. E o primeiro aprendizado que a gente vê é que no plano de Deus, é melhor serem 2 do que 1. E quando a gente chega no 12º versículo aqui, a gente percebe que existe algo melhor do que 2, do que ser 2. Amém? Porque ele começa falando, ele fala, inclusive, especificamente sobre isso. Ele fala, se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. Mas como que ele termina? O cordão de 3 dobras. Ele está falando de 3 ou de 2? Há um mistério nessa palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que certamente você já sabe, mas é algo que a gente esquece. Às vezes a gente insiste não só em ser apenas um, mas insiste em ser apenas 2. Quando, na verdade, a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, para o meu lar e para o seu lar, é que sejamos 3. E quando Salomão ele fala aqui do cordão de 3 dobras, eu preciso deixar uma coisa clara. Ele não está falando aqui especificamente de casamento, não. Tá bom, irmãos? Amém? A gente usa também para o matrimônio,
mas ele poderia estar falando de um terceiro homem, ele poderia estar falando, dentro do próprio matrimônio, poderia estar falando de um filho. Eu creio também que, obviamente, ele não está falando sobre uma relação de promiscuidade entre 3 pessoas, não é disso que ele está falando, amém? Mas, quando a gente traz essa palavra para a questão do matrimônio, certamente, Salomão se refere a uma terceira pessoa que a gente também vê em Gênesis. Quando Deus institui, coloca lá a primeira família no Éden, a palavra de Deus fala lá no verso... Cadê aqui? No verso 8 do capítulo 3, e diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. A palavra de Deus diz que todos os dias Deus descia para ter relação com o homem e a mulher, para ter relacionamento com o homem e a mulher. Inclusive, esse é o plano da criação. Deus não colocou o homem e a mulher ali só para cuidar de um jardim qualquer. Deus não colocou o homem e a mulher ali só para ser mais 2 animais, como a ciência nos ensina hoje, que somos animais racionais, mas para ter 2 animais racionais ali dentro do jardim. Não. Deus desce para se relacionar com o homem, porque o plano do Senhor era de se relacionar com a humanidade, era de ter um relacionamento com eles. Eu gosto de ouvir o Luciano Subirá, que quando ele cita essa passagem, ele brinca que Deus era um sogro enjoado, estava lá todos os dias, até interferia no relacionamento de Adão e Eva. Mas esse era o plano inicial de Deus. Não que fosse somente os 2, não que somente Adão não ficasse só, somente a mulher não ficasse só, mas que ambos não ficassem só, que ele fizesse parte dessa aliança. E aí, no verso 12, mais uma vez, a gente precisa compreender que quando Salomão usa o cordão de 3 dobras, ele está dizendo claramente que Deus deseja fazer parte do nosso lar. Jesus deseja fazer parte do meu e do seu lar. A pergunta é, ele tem feito? Ele tem feito parte do nosso lar? Ele tem estado, de fato, no lar, no meu lar? E por que ele deseja? Por que será que Jesus deseja fazer parte do nosso lar? É interessante que quando eu li esse versículo há muito tempo, a primeira vez, sobre o cordão de 3 dobras, é mais difícil de ser rompido, eu lembrei de quando eu era criança e brincava de marimba. Quantos já brincaram de marimba aqui? Quem sabe de que se trata? Boa infância vocês tiveram, né? Nossos filhos talvez nunca tenham uma infância dessa, e a culpa não é de maneira nenhuma da tecnologia, a culpa não é de maneira nenhuma dos novos tempos, a culpa é minha e sua, que a gente não ensina isso para eles, né? Porque é mais fácil colocar um tablet na mão, um celular na mão, a televisão no YouTube, as nossas Smart TV, e a gente culpa essa geração por algo que a gente mesmo poderia oferecer e não ofereceu. Mas, o que acontecia? Quando a gente soltava a pipa e ficava sem pipa, nos restava, enquanto não conseguia pegar uma pipa voada ali, ou enquanto ninguém podia comprar, brincar de marimba. E brincar de marimba nada mais era que amarrar uma pedra na ponta da linha, e ficar brincando como se estivesse cruzando, era o termo que a gente utilizava com a pipa, para ver quem ganhava ali, qual cordinha, qual linha que arrebentava primeiro. E, por vezes, tinha alguém que não perdia nunca para ninguém. E, ao final, a gente descobria que essa pessoa estava usando uma linha com dobra. Estava trapaceando, pegava uma linha igual a nossa, só que dobrava, ficava mais forte. E, às vezes, tinha não 2, mas 3, até 4 dobras. Ou usava de uma outra linha. Mas, de fato, na prática, um cordão de 3 dobras, ele é muito mais difícil de romper do que um com uma ou duas dobras, quando comparamos um com o outro. A gente precisa entender que Deus, ele é parte do compromisso que a gente assume enquanto marido e mulher, e muitas vezes das alianças que estabelecemos com pessoas diversas, porque a aliança ela não acontece somente no matrimônio. É interessante que lá em Malaquias 2, 13 a 14, Deus diz assim: a outra coisa que vocês fazem
enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. Deus abomina o adultério de tal modo que nossas ofertas e lágrimas ele sequer recebe. É isso que a gente acabou de ler aqui em Malaquias. Quando a gente pensa numa relação matrimonial de fato, onde um homem ou uma mulher, porque existe uma palavra específica de Deus, tanto para o homem, aqui em Malaquias, quanto para a mulher, lá em Provérbios 2, 16, 17, diz assim, ela, está falando aqui da sabedoria, também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. O adultério é algo que a gente pratica contra Deus. Por quê? O que a gente entende com essas duas palavras? Primeiro, na primeira palavra, que Deus é testemunha do nosso matrimônio. Tendo você casado na igreja ou não, testemunhar, ele testemunhou. A palavra de Deus traz um assunto interessante sobre a aliança, vou trazer daqui a pouquinho, mas Deus é testemunha até da aliança feita no engano. A gente vê isso na história de Israel. Eu aprendi isso quando fiz o curso de noivos, de forma muito interessante. Aí me fez repensar a aliança que eu estava prestes a assumir. Porque se a aliança que é feita debaixo do engano, a gente é obrigado a honrar, obrigado a honrar, perante Deus a gente é obrigado a honrar. Imagine a aliança que a gente faz de boa vontade, tendo pensado em cada detalhe antes. Adianta reclamar depois? Não adianta. Então, e o adultério ele é praticado contra Deus, pois ele é parte da aliança, como a gente vê aqui em Provérbios, nessa palavra de Provérbios. Um dos mandamentos, inclusive, é não adulterar. Quando a gente fala em casamento, a gente precisa de fato pensar em aliança, porque é isso que é. E a gente olha para o Antigo Testamento como a primeira aliança. Houve uma primeira aliança lá atrás, e já no Antigo Testamento, certa vez Jesus estava diante dos seus discípulos e alguém questionou ele sobre a questão do divórcio, E eles falam bem assim, lá antigamente Moisés, ele autorizou dar a carta de divórcio, Ele fala assim, a carta de divórcio foi autorizada a dar por causa da dureza do coração de vocês, mas esse nunca foi o plano inicial do Senhor para a nossa vida, para o casamento. Então, o adultério, quando a gente pratica o adultério, ele é praticado contra Deus, porque ele faz parte dessa aliança. E aí, quando a gente vê essa palavra, a gente começa a entender qual é a terceira dobra daquele cordão. Aí, lá em Josué 9:10, traz a história de Israel com os gibeonitas, Deus dá uma ordem para Josué, fala, quando vocês entrarem nessas terras, vocês não façam aliança com esse povo, todo mundo vai sair daí, vocês vão entrar, vai matar quem tiver que matar, mas essa terra eu darei a vocês, não façam aliança com esse povo, não dê suas filhas em casamento aos filhos deles, não tome as filhas deles como mulheres. E aí havia um povo, os gibeonitas, que eles se disfarçaram, pegaram roupas rasgadas, pegaram os pães mofados, calçados gastos, e foram de encontro ao povo de Israel, quando eles ouviram tudo que Deus estava fazendo através daquele povo e por aquele povo. E aí eles chegam para Josué e falam, ô Josué, é o seguinte, a gente está vindo de muito longe, não mata a gente não, faz o seguinte, faz uma aliança com a gente serve vocês, nós passaremos a ser seus escravos. E aí Josué assume essa aliança com eles sem perguntar a Deus. Foi enganado? Foi enganado. Perguntou a Deus? Não perguntou a Deus se devia ou se não deveria fazer essa aliança, mas fez a aliança. E o que acontece mais adiante é que quando os povos da terra de Canaã vão atacar os gibeonitas, eles recorrem a Josué. Aí Josué falou, não foi com vocês
que eu fiz essa aliança. Eles falaram, mas foi sim. Foi conosco, sim. E é interessante que Josué batalha contra aquele povo, e é nessa batalha que a gente vê Deus honrando Josué e a postura dele, porque ele honra a aliança que ele assumiu com o povo, mesmo tendo sido enganado. Wagner, o que isso tem a ver? Tem a ver que às vezes a gente casa, né, quantos e quantos casos, né? Aí olha, depois fala bem assim, mas essa pessoa me enganou, ela não era tudo que ela dizia ser, né? Ela não está cumprindo tudo que ela disse que cumpriria, né? Então eu posso me separar dela, posso romper o cordão, posso ou não posso? Deus honra Josué de tal forma, quantos já leram aqui na Bíblia, uma passagem que Josué ora e o sol e a lua param. Durante uma batalha, Josué para, ora, o sol e a lua param. Sabe o que acontece também? Cai pedras do céu em cima dos adversários deles. Sabe que batalha foi essa? A batalha de Josué em defesa dos gibeonitas. Sabe o que acontece? Quando você honra uma aliança que você assume diante de Deus, Ele entra em qualquer batalha para que você saia dela vitorioso de forma natural. Ele está disposto, com todas as suas forças, a fazer com que essa aliança dê certo. Casamento, família, é projeto de Deus, sim ou não? Quando a gente olha para um projeto de Deus, que Ele colocou nas mãos de Noé, e vem uma tempestade, não de 1 ou 2 dias, não com um vento forte de alguns minutos ou de algumas horas, mas de muitos e muitos dias. 40 dias, chovendo incessantemente. O que aconteceu com o projeto de Deus? Afundou? Acabou por conta da tempestade? Família é projeto de Deus, lar é projeto de Deus. E quando Ele está presente no lar, não há nada capaz de atrapalhar, nada capaz de romper a aliança que você assumiu diante dEle e com Ele. É importante a gente entender que não é uma aliança feita somente diante de Deus, mas é uma aliança feita também com Deus. Amém? Quando a gente olha para esse versículo 12 especificamente, todos já perceberam quem é a terceira dobra? Muitos já sabiam, né? Todos já perceberam quem é a terceira dobra. E a gente precisa compreender que essa terceira dobra, ela traz alguns benefícios para nós. Outro dia a gente estamos ainda acompanhando um casal, e começou um processo de divórcio mesmo. Caminharam a passos largos para isso, e num primeiro momento só a esposa tinha decidido, num segundo momento ambos tinham decidido, aí você olha para o cordão de 3 dobras, 2 dobras já romperam. Essa é a visão que eu tinha. Mas enquanto a gente intercedia por esse casal, por esse lar, por essa família, uma das orações que eu lembro de ter feito era sobre esse cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente. 2 dobras já haviam rompido, mas havia uma mais poderosa, que estava ali ainda, firme. E aí um belo dia eu recebo uma mensagem, né? Posso te ligar? Aí eu falei, eu te ligo daqui a pouco. Era a esposa. E aí ela começou a conversar muitas e muitas coisas, e numa dessas coisas ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo, porque a minha vontade, eu já falei qual que é, eu já estou decidido, nem em casa estou mais, mas eu tenho acordado todos os dias às 3 da manhã e orado ao Senhor e colocado isso diante dele, e ele tem me impulsionado a voltar para casa. Ela já tinha deixado a casa dela. E aí, quando ela falou isso, a primeira coisa que veio à minha mente, tem uma dobra que não rompeu ainda. Existe uma dobra nessa união
nessa aliança que ainda não se rompeu. E hoje, para honra e glória do Senhor, eles estão a cada dia mais fazendo um nozinho ali, onde havia rompido. Quem já fez quem já deu um nozinho numa linha rompida? Lá no Salmo 127, o salmista vai falar sobre se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Mas a gente precisa ter em mente que não basta, quando Deus fala isso, às vezes a gente pensa assim, se o Senhor, o construtor da casa, não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, né? Às vezes a gente lê isso e pensa bem assim, cara, eu não preciso trabalhar, né? O Senhor vai edificar a casa, então eu posso ficar de boa aqui. Sim ou não? Somos ou não somos tentados a pensar dessa forma? Aí eu já usei esse versículo, se o Senhor não vigia a cidade, em vão, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Quando me chamaram a atenção sobre minha filha brincando de uma maneira perigosa, eu falei, o Senhor está guardando, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, não é isso? Quantas vezes? Só que não é sobre isso. Não é sobre isso que ele está falando. Ele não está falando que a gente não tem um papel relevante nisso. Ele não está falando que a gente não tem uma importância, que não é necessário que a gente não edifique. Ele não está dizendo de forma alguma que não é necessário a gente vigiar. Ele está dizendo o seguinte, é necessário que haja uma manutenção. Não basta construir a casa, tem que ter uma manutenção. É ou não é? Pode ser, você tem que construir uma casa nova agora, né, Lucas? Né? Bem recente. Se não der a manutenção, em 2 anos vai precisar de uma reforma, né? Às vezes fica difícil habitar no lugar. Eu passei 1 ano num apartamento e já começou um monte de coisa a acontecer, tem que dar manutenção, senão é um vazamento, é uma infiltração, é um rejunte, é uma série de coisas que vão acontecendo. Então a gente precisa entender que essa terceira dobra, que o Senhor, que Jesus no meu lar, Ele é uma fonte de intervenção e de manutenção da minha casa, de manutenção do meu lar. Existe o meu papel, existe o papel da minha esposa, existe o papel dos meus filhos. O Lucas bem trouxe isso aqui há 2 semanas. Mas existe a necessidade de alguém que vai me ajudar na manutenção e que vai intervir. Intervir quando, Wagner? Em qualquer situação. Recentemente, o Senhor interviu na doença da minha filha. Muito recentemente. Precisamos, o Senhor estava lá e o Senhor agiu. A terceira dobra. Jesus no lar é fonte de intervenção e Ele é a manutenção. Aliás, a gente precisa entender de uma vez por todas que Jesus Ele é a fonte de tudo. É ou não é a fonte de tudo? João bem nos ensina sobre isso. Jesus também Ele é a base. O que a gente lê lá em Mateus 7, 24 a 27? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Isso está lá em Mateus 7, de 24 a 27. Quando eu falo Jesus, talvez você olhe para o versículo e fale bem assim, não, mas o versículo está falando sobre alguém que ouve as minhas palavras. Quem está falando é Jesus. O que João, no capítulo 1, ele vai dizer? No princípio, era aquele que é a palavra. E ele está falando de Jesus aqui, porque ele começa o evangelho dele não, o evangelho segundo ele, segundo a ótica dele, o evangelho de Jesus, apresentando quem é Jesus. Ele fala, no princípio ele era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Provérbios também vai falar sobre uma mulher sábia que edifica a sua casa. E quando a gente pensa numa mulher edificando a casa dela, quantos veem uma mulher com uma colher de pedreiro, um carrinho, construindo uma casa? Quantos veem? Quantos pensam assim? É claro que ele não está falando disso. Quando ele fala sobre um homem prudente que edifica a sua casa, que constrói a sua casa, quando ele fala sobre uma mulher sábia que edifica a sua casa, que constrói a sua casa, ele não está falando de forma literal. Mas ele está falando sobre algo que é necessário nesse processo de construção e edificação, que os sábios e os sensatos trazem para essa edificação, convidam ou permitam que ele entre, e os tolos não. Ele não está falando de casa física. Esses dois textos que eu li não está falando sobre casa física, está falando sobre lar. Está falando sobre lar. E está falando sobre um lar construído sobre a base que é Jesus. Um lar que ouve as palavras e caminha dentro dessas palavras. Palavras de salvação, palavras de vida eterna. Sem ele, nada do que existe poderia existir. A gente precisa compreender, Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Sem ele, não existe lar. Sabe por quê? Eu lembro de uma música que minha filha gosta muito de ouvir, eu não vou me atrever a cantar aqui, né? Não ficaria bom, mas ela diz que se na família há Jesus, é feliz o lar. Se no papai está Jesus, né, é feliz o lar. Se na mamãe, no titio, na titia, no irmão, na irmã, se na família, se no lar está Jesus, é feliz. A verdade é que sem Jesus, nem lá existe. Se não há Jesus, não há lar. Porque lar não é a casa física. Sem Jesus não existe nem igreja. Pode existir um templo. A gente leu em Malaquias, né? Com o coração errado, com a postura inadequada. Nem as ofertas daquele povo ele recebia. E a oferta é só um pedaço que eu citei aqui. Se você ler Malaquias, você fica assombrado sobre o que aquele povo estava vivendo naquela época. O tipo de culto, de adoração, de oferta que eles ofereciam a Deus. E Deus falava, eu nem quero isso. Eu nem estou aí. Tem um momento que ele fala assim, é melhor que as portas do templo tivessem fechadas, que assim vocês não vinham oferecer a mim essa adoração inútil de vocês. Não serve para nada, não estou nem olhando para isso. Na verdade, dá ânsia de vômito em Deus. Essa é a verdade. Precisamos permitir que Deus, ele faça parte do nosso lar. Precisamos permitir que Jesus, que é Deus, faça parte do nosso lar. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Vocês cantaram algo parecido aqui nessa noite. Vocês não, nós cantamos. Eu cantei também. Algo parecido nessa noite. Lembrei na hora dessa passagem. Ele está à porta. É necessário que abra. É se você abrir. A gente precisa pedir a intervenção de Deus até nas coisas simples da nossa casa. Precisamos que Ele, de fato, venha intervir no nosso lar, até nas coisas simples. A gente precisa pedir intervenção de Deus na nossa vida financeira, sim, precisamos. Milagres, muitas vezes, na saúde, a intervenção de Deus na saúde, como eu citei aqui, pedimos a intervenção dEle na saúde da nossa filha, continuamos pedindo, estamos vivendo muitos processos nessa área ainda.
precisamos pedir. Mas nós também precisamos pedir a intervenção de Deus, sabe onde? Em coisas simples, acordos. Outro dia eu conversava com um casal, muito amado casal, e eles relatavam um negócio, algo que eles estavam vendo na vida deles, e aí a fonte principal da crise é que um fez algo sem consultar o outro, ou fez algo ainda que o outro tenha dado uma palavra diferente, né? Falou, não, vamos por esse caminho, e mesmo assim foi. E isso estava gerando uma crise no lar, e aí houve até uma palavra de que essa responsabilidade é minha, não sei o quê. Aí eu falei, entenda uma coisa, se há concordância, vocês ainda assim precisam recorrer ao Senhor para saber se Ele está de acordo. Porque na história de Josué com os gibeonitas, Josué não decidiu sozinho, não. Estava ele e os líderes, né, do povo de Israel. Decidiram junto fazer a aliança. Eles só não perguntaram para Deus. Então havia concordância, mas o caminho ainda não era o correto. E aí eu falei o seguinte, se houver discordância, coloque diante do Senhor e só dê um passo quando os dois entenderem, sendo a vontade do marido, ou sendo a vontade da mulher, ou não sendo a vontade de nenhum dos dois, qual é a vontade de Deus. Coisa simples que a gente precisa pedir Ele para intervir. Está claro isso? Amém? Por último, a gente precisa entender que Jesus, Ele é nossa maior referência e Ele precisa ser o nosso maior padrão de comportamento no lar. Porque quem forma o lar? É ou não é as pessoas que lá vivem? É ou não é o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos? Eles formam lá. Mas quando a gente traz Jesus para a história, a gente precisa entender que para isso de fato se tornar um lar, a gente precisa seguir o padrão dele. A gente precisa seguir o padrão dele. Ele precisa ser a nossa maior referência e precisa ser o nosso padrão de comportamento no lar. Quantos aqui já leram o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quantos já leram? Extraordinário livro. Se você não gosta muito de ler, tem um filme também. Não é tão interessante quanto o livro, mas é igualmente extraordinário e traz a essência do viver cristão. Não se trata do que eu quero fazer, do que eu gosto de fazer, do que eu posso fazer. Trata-se do que Ele faria. Essa é a pergunta que a gente precisa ter o tempo todo. Porque se eu passo a fazer o que Jesus faria, eu passo a me parecer mais com Jesus. E quando eu me pareço mais com Jesus, minha esposa se parece mais com Jesus, meus filhos se parecem mais com Jesus, quando o nosso alvo é parecer mais com Jesus, e damos conta de fazer isso, aí sim nós temos um lar. Ainda que um ou outro não se pareça, que não faça, ainda assim é possível ter um lar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É melhor ser 2 do que 1. Mas melhor ainda é ser 3. Ser 2 é legal, a gente viu nos versículos anteriores ao 12º versículo ali. Ser 2 é bom, mas melhor ainda é ser 3. Quando eu citei a carta de divórcio lá atrás, e aí, quando eles pedem explicação a Jesus, ele fala, mas a carta de divórcio ela foi dada devido à dureza de coração de vocês. Então, se o divórcio ele foi autorizado em algum momento pelo Senhor, a ponto de, pode dar, né, a carta de divórcio, estava na lei, né? Não estamos mais debaixo da lei. Amém? Amém? Não estamos mais debaixo da lei. Aí Jesus fala, podia dar, mas não por qualquer razão. A razão era uma só. Nunca foi o plano inicial do Senhor. Mas por causa da dureza do coração de vocês, Ele falou que poderia dar.
E quando a gente pensa nessa questão da dureza do coração, que era o problema, a gente olha para o nosso lar, ou para aquilo que a gente não pode chamar de lar, que é uma casa, somente uma casa. Se a gente observar com cuidado, a gente vai ver que há dureza de coração naquele lugar. Onde não existe lar, onde não há a presença de Jesus, há dureza de coração. Mas a gente precisa entender que, apesar de ter essa palavra, lá na antiga aliança, hoje a gente está debaixo da graça. A partir de Jesus, não é mais assim. A partir de Jesus, não tem mais a ver com dureza de coração, sabe por quê? Lá em Ezequiel 36, verso 26, se puder projetar aí, eu agradeço. É uma palavra profética para o povo que vivia naquele mesmo tempo. Amém? Vivia debaixo da antiga aliança. Para o povo que caminhava com esse tipo de ensinamento. Ezequiel, Deus vai dizer através de Ezequiel o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Coração de pedra por um coração de carne. É isso que Jesus vem fazer. É isso que Jesus no lar faz. Tira corações de pedra, dá corações de carne. Jesus veio sim para morrer por nós. Ele veio sim para pagar o meu e o seu pecado. Ele veio para saldar uma dívida que nós tínhamos que não daríamos conta de pagar. Ele veio para pagar o preço do pecado. Ele veio para morrer por cada um de nós, porque o salário do pecado é a morte. A situação que ele veio resolver de fato é que sagrado e profano não se misturam. Deus e sua infinita santidade, ele não podia. Nós não podíamos nos relacionar diretamente com ele. Mas Jesus vem e resolve essa situação do relacionamento. Deus não podia habitar em nossos lares. A presença, como o Tiago trouxe aqui, era dentro de uma arca, que quando conduzida de qualquer forma, quando tocada por pessoas que não estavam prontas, que não tinham feito um preparo prévio para aquilo ali, morriam, porque sagrado e profano não se misturam. Mas mais do que isso, Jesus ele veio para possibilitar a nós uma mudança de natureza. De fato, nós vivíamos, alguns ainda vivem, debaixo de uma prisão, de uma natureza altamente pecaminosa. Mas essa natureza pecaminosa, a partir de Jesus, ela não tem mais efeito sobre nós. A palavra de Deus é clara. Ela diz que Ele nos fez participantes da sua própria natureza, da própria natureza de Deus. Fez como? Em Jesus. Somente em Jesus somos participantes da natureza de Deus. E onde o coração era de pedra, era na velha natureza. Na nova natureza, o coração é de carne. Na nova natureza, o espírito é novo. O espírito dele está na nova natureza, não só sobre nós, mas em nós. Em nós. Os discípulos de Jesus caminharam com Jesus, mas o Espírito de Jesus habita em nós. Muitos deles experimentaram isso também em Pentecostes.
Mas o extraordinário certamente é ter o Espírito de Deus habitando em nós. Isso é para toda pessoa que crê que Jesus é Deus, que Jesus, o próprio Deus, que mesmo sendo Deus, não usurpou, não tomou para si, que ser Deus era algo a que ele deveria se apegar, então ele deixou lá, deixou a glória dele e desceu na terra para pagar um preço por mim e por você, que é o preço da nossa reconciliação com o Eterno. Eu creio que sem essa nova natureza não é possível viver em um lar. Eu de verdade creio nisso. Já experimentei um lar em uma casa. Eu já vivi em uma casa com Jesus e uma casa sem Jesus. E talvez você pense, não, mas lá em casa todo mundo é gente boa. Todo mundo é bacana. Se Jesus não está lá, muito provavelmente você não vive um lar. A gente até pode ter uma casa, mas não um lar. Porque como nós falamos, como foi dito, Jesus, ele é a fonte. Ele é a fonte, inclusive, do lar. Ele é a fonte de tudo. Lembra que eu li sobre João 1:1? Em João, não sobre Jesus. Ele era a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Tudo, todas as coisas foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se tem Jesus, foi feito um lar. Se não há ele, não há um lar feito ali. Mas a boa nova dessa noite é que é muito simples você iniciar um processo de construção de um lar na sua casa. Se em sua casa cada um vive da forma que quer, cada um busca seus próprios interesses, se há um ambiente de contendas, de briga, ameaça, disputa, a única forma disso se tornar um lar é se nós agirmos como Jesus agiu. E para isso acontecer, o Espírito dele precisa habitar em mim e em você. A gente precisa de fato convidar ele. Porque apesar dele ter poder, ele não invade. Ele não entra sem um convite. Ele não toma posse daquilo que ele confiou a você. Porque como também já foi dito aqui nessa noite, não é nada nosso, é tudo dele. Somos mordomos, mas somos mordomos que estamos na responsabilidade de muita coisa que Deus tem confiado a nós, inclusive a nossa casa. Ele largou tudo por mim e por você. Ele morreu pela igreja. Imitar Jesus é viver em amor. Imitar Jesus é viver em servidão, é viver em renúncia. Então, se você está em um lugar onde todas as pessoas têm um propósito de amar, sabe, a única confusão que eles arrumam é o seguinte: eu vou amar mais, eu vou ser o que mais amo nessa casa, eu vou ser o primeiro que pede perdão, eu vou ser o primeiro que perdoa, eu vou ser o primeiro que serve. Não tem como essa casa não se tornar um lar. Jesus, ele veio fazer o mais alto nível de sacrifício. Jesus, a terceira dobra. E é esse mesmo Jesus que está aqui nessa noite. É esse mesmo Jesus que está aqui nessa noite para apresentar a nós um padrão de amor. E o padrão do amor de Deus, a gente pode achar lá em 1 Coríntios 13, que diz assim: o amor, ele é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Há amor no seu lar? Há amor na sua vida? Há amor no seu viver? Queria te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos, que eu quero orar contigo. Pai, graça te damos nessa noite, porque o Senhor é bom. O Senhor é tão bom. O Senhor nos amou tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, porque através dele o Senhor nos deu um padrão. Obrigado, Senhor, porque através dele o Senhor mantém firme muitos lares que por vezes até romperam uma corda ou outra, mas a terceira, o nosso Senhor Jesus, Ele se manteve firme, batalhando pelo nosso lar. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor traga à nossa memória todo e qualquer pecado do qual nós precisamos nos arrepender. Vai trazendo à nossa memória, Senhor. Senhor, se é ganância, se é egoísmo, ou Senhor, se é adultério, se é imoralidade sexual, se é maledicência, Senhor, se é mentira. Ó Pai, se alguma dessas coisas que te desagradam está dentro da nossa casa, ó Pai, impedindo que nossa casa seja um lar de fato, a nossa oração era para que o Senhor nos faça reconhecer, traz de fato a nossa memória, para que possamos nos arrepender. E nós te pedimos perdão, Senhor, por cada uma das nossas falhas, cada uma das nossas fraquezas, cada uma das nossas limitações, ó Senhor. E ao mesmo tempo te glorificamos, porque o seu poder, ele se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas, Senhor. E nós queremos te pedir, transforma a nossa casa em um lar. Nós queremos te pedir, Senhor, entra em nossa casa, Jesus. Toma mente, corações, que haja somente ali, ó Pai, pessoas dispostas a travar sim uma batalha, uma disputa daquele que mais ama, aquele que mais serve, aquele que mais perdoa, aquele que mais cuida, aquele, Senhor, que é mais íntimo do Senhor, aquele que mais ora, aquele que não abre mão de maneira nenhuma, ó Pai, de estar em Tua presença, de cantar louvores ao Teu santo nome, de declarar a Tua palavra de dia e noite. Pai, em nome de Jesus, tira os nossos corações de pedra e dai-nos corações de carne, corações quebrantados diante do Senhor, diante do Teu altar. Nos ensina, Senhor, a viver como Jesus viveu, a amar como Ele amou, e assim entregar por aqueles que o Senhor confiou a nós, por aqueles com quem assumimos aliança diante do Senhor, firmamos a aliança. Senhor, nesse momento eu peço perdão e reconheço, ó Pai, toda e qualquer quebra de aliança, ó Pai, e peço que o Senhor restaure cada lar, ó Pai, cada família aqui representada, cada relacionamento aqui representado, Senhor. Que cada pessoa aqui nessa noite possa, de fato, ser um ponto de contato do Senhor dentro do seu lar e contagiar toda aquela família. Porque nós sabemos que onde o Senhor chega, nada permanece igual. Nós oramos e agradecemos
no nome de Jesus. Amém.